Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero iniciar aqui, irmãos, lendo um versículo que se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz a palavra de Deus assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, irmãos, nós, lendo esse versículo aqui, nós temos que compreender que em vários locais da Bíblia, Deus nos chama a atenção para termos cuidado com o homem. Jesus, ele, durante todo o ministério, ele brigou com a igreja. Jesus brigou com a igreja. A igreja nunca foi santa. A igreja sempre foi tomada pelo homem, que tomou a palavra de Deus para ele, que tomou a igreja para ele, para dominar o homem através da fé. Porque quando você está em dificuldade, quando você tem um problema que ele é além da sua força, você recorre a Deus. E você vem à igreja, por exemplo, buscar uma solução em Deus, você vem com o coração aberto, com o coração puro, muitas vezes sem entender nada de Bíblia, nada de igreja, nada de religião. Você vem inocente. E essas pessoas, elas aproveitam da sua simplicidade, da sua inocência, para usar você, para escravizar você. Muitas vezes, como diz aqui, são espíritos de demônios que usam aquelas pessoas para dizendo que estão servindo a Deus, dizendo que estão levando você no caminho de Deus, mas estão afastando você de Deus. Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou sobre os proselitistas, pessoas que usam a Escritura, usam a igreja, usam o nome de Deus, mas no fundo o intuito delas é afastar você de Deus, porque os demônios não querem que você tenha conhecimento de Deus. Os demônios não querem que você ame a Deus de verdade. Os demônios não querem que você conheça o projeto de Deus de verdade. Tanto é, irmãos, que eu já passei por várias igrejas antigas, igrejas com pastores com 30, 40 anos, igreja com padres com 30, 40 anos de sacerdócio, e nunca ninguém me incentivou a ler a Bíblia. Nunca. Na igreja católica eu passei grande parte da minha vida. No início a Bíblia era falada em latim, que eu não sabia falar uma palavra de latim. E depois nunca ninguém me incentivou a ler a Bíblia. E negaram e negam até hoje o conhecimento da palavra de Deus para nós.
para nós. A Bíblia, Deus deu ela para a gente exatamente para isso. E por isso que ela é escrita, ela não é apenas falada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é sagrada, é o único livro que foi escrito por Deus e que conta o projeto de Deus, quem é Deus, o que Deus quer de você. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Porque se você começar a procurar cabelo em ovo, se você começar a ter meia fé no que está escrito na Bíblia e começar a acreditar em homens, você não vai chegar a lugar nenhum, porque como Jesus disse, uns vão dizer, Jesus está aqui, o outro vai dizer, não, Jesus está aqui, o outro vai dizer, não, Jesus está lá. Então você vai andar por 1000 caminhos diferentes, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso há um só Deus, uma só palavra, uma só fé. Uma só fé. Mas olha a quantidade de igreja que tem por aí, cada um pregando uma coisa. Inclusive a maioria com a Bíblia na mão. Mas só aceitam os versículos que eles querem. O texto e o contexto, a realidade do projeto de Deus, eles não aceitam. E aí, por isso que eu sempre digo, você tem que firmar a sua fé em Deus pela Bíblia. Para quê? Para que ninguém amanhã te leve cativo, para que ninguém confunda o seu pensamento. Deus não é Deus de confusão. Deus, quando fez a Bíblia, Deus sabia que há várias línguas no mundo, até porque foi Deus mesmo que separou as línguas. Deus sabia que você ia falar português, você ia ler em português. E Ele fez uma Bíblia para você em português, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30. A Bíblia está na sua mão. Ou você crê nela, ou você não crê. É para quem crê, irmão, é para quem tem fé. É para quem ama a Deus de verdade. Ai do homem que confia no homem. Você não pode confiar nem em você mesmo. Ainda hoje mesmo eu estava orando e falando com Deus, eu me lembrava o tanto que eu trabalhei contra mim mesmo. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, talvez eu já estivesse morto, ou com uma vida miserável, porque eu mesmo trabalhei contra mim mesmo. Mas a história é simples, irmãos. Ou você acredita no que está escrito, num único livro na terra, que fala o projeto de Deus para você, ou você vai passar o resto da sua vida lendo historinhas, fábulas, doutrinas, mentiras criadas pelo homem. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 21, que diz a palavra do Senhor assim: e olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Você vai ver uma referência em Marcos, capítulo 12, versículo 41 em diante. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles lançaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, colocou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você vai ver uma referência no livro de Lucas 19, 44,
e Lucas 17, 20. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Está vendo, irmãos? Jesus chamando a nossa atenção para não seguir ao homem. Inclusive, tem igrejas enormes aí, que a doutrina fundamental deles é sobre o final dos tempos. Inclusive, já marcaram em seus livros e revistas várias vezes o final dos tempos. Eles tiveram que passar vergonha, né? Se envergonharam, mas quem não tem vergonha não se importa de passar vergonha, continua fazendo coisa errada e mentindo, né? A vida inteira, continuam mentindo aí ainda. E você vai ver uma referência interessante aqui do versículo 8, lá em Jeremias 29, 8, Jeremias 14, 14, Efésios, capítulo 5, versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 1 João, capítulo 2, versículo 18. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Você vai ver uma referência aqui do versículo 12, em Mateus, capítulo 10, versículo 17 em diante, Atos, capítulo 4, versículo 3, Atos, capítulo 5, versículo 18, Atos 12, 4, 16, 24, 21, 27, Salmos, capítulo 119, versículo 84, Atos, capítulo 22, versículo 19, Atos, capítulo 26, versículo 11. Versículo 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então aqui Deus já está mandando um recado para a gente. Inclusive você vai ver uma referência lá em Êxodo capítulo 4, versículo 12, dizendo claramente o seguinte: quando você estiver em uma situação de confronto pela palavra de Deus, por você ser um cristão, você não se importe não, entendeu? Entenda que Deus estará contigo, é Deus que vai falar na sua boca. Se Deus quiser que você cale, você vai se calar. Se Deus quiser que você fale, você vai falar. Mas você não tem que temer ao homem, porque o homem só mata o corpo, ele não mata o espírito. E nós estamos aqui para enfrentar o que tiver que enfrentar. E temos que ter personalidade para jamais negar a Jesus, jamais. Não seja tolo, não seja fraco na hora da sua dificuldade. Porque nós temos vários exemplos assim na Bíblia, né, irmãos? Temos exemplos de Daniel,
Daniel entra como escravo numa terra estranha, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e de repente fica rico, fica famoso, fica poderoso, e quando ele está lá no topo, tudo bem, tudo certo, o inimigo faz uma armadilha para ele, e ele tinha duas opções: ou negava Deus, ou morria na cova dos leões. O que você acha que ele preferiu? Eu sei que para nós é uma palavra pesada, né? Para nós é uma palavra pesada. Nós pensamos assim: eu quero pregar, eu sou um missionário, eu quero pregar, mas eu não posso tomar nenhum beliscão. Se eu tomar um beliscão, eu deixo ser pregador na hora. Entendeu? Mas não somos chamados para isso não, irmãos. Nós somos chamados para sermos valentes. Essa é a chamada. Ou você crê ou você não crê. Se você não quiser crer, problema é seu. Entendeu? Ou você crê ou você não crê. Nós não estamos aqui para servir ao homem. Deus não te deu uma Bíblia, Deus não te traz na igreja para você servir ao homem, ou para você servir a você, ou para você achar que pela sua inteligência você vai vencer a morte. Entendeu? Quando você for confrontado, você não. Às vezes você quer passar para o lado do mal, você passa, entendeu? E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Você vai ver uma referência em Mateus 10:30 e João 10:28. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Você vai ver uma referência em Mateus 10:22, Romanos 5:3 e Tiago 1:3. Olha, essa palavra é muito importante, irmãos. Muitas pessoas leem a Bíblia e não dão importância para esse versículo. Que Jesus fala aqui, na vossa paciência possuí as vossas almas. Nós somos chamados para esperar em Deus. É na dificuldade, é no conflito, é na guerra, é na doença, é que você está tendo uma oportunidade para aprender, para evoluir. Na bonança também, irmãos. Na bonança também. Só que o homem, ele só vem a Deus pela dor. Deveria, sim, na bonança, você adorar a Deus, reconhecer Deus na sua vida, buscar se apaixonar por Deus. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Você vai ver uma referência em Lucas 19:43, Daniel 9:26, Daniel 11:31 e 12:11. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Escritas aonde, irmão? Na Bíblia. Na Bíblia. Jesus veio para cumprir o que está escrito na Bíblia. Todas as pessoas que amaram a Deus sofreram e morreram por causa da Bíblia. E você vai ver uma referência lá em Isaías 34:8, Isaías 63:4, Oséias 9:7, Lucas 18:7, Daniel 9:24 a 27 e Daniel 12:1. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo.
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, nós estamos aqui falando, de uma profecia que tem acontecido durante o tempo da humanidade aí, O homem tem prazer em fazer guerra. E apesar de estarmos vivendo tempos modernos, a guerra continua. Tem a guerra que é visível, Tem a guerra que é invisível. Ela é material, ela é feita pelo homem também, ela é invisível. Tem a guerra espiritual, que também é invisível. Aqui no versículo 25, você vai ver uma referência lá em Isaías 13:10, Isaías 24:23, Ezequiel 32:7, Joel 2:10, Joel 3:15, Atos 2:20 e Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Você vai ver uma referência em Isaías 34:4 e Ageu capítulo 2, versículo 6. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Você vai ver uma referência a Apocalipse capítulo 1, versículo 7, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Esse versículo aqui, por exemplo, ele desmente algumas religiões, algumas igrejas. Porque algumas igrejas escreveram em livros e revistas e dizem que Jesus já veio pela segunda vez. E aqui está dizendo claro, que então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fazendo referência a esse versículo aqui, diz que quando isso acontecer, todo olho o verá. A terra toda vai ver. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23. Esse versículo aqui é esperança para o crente. Quando Jesus vier, apesar de haver uma grande tribulação, mas o crente será redimido, será guardado e protegido por Jesus. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Daí você vai ver uma referência muito importante, livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6, livro de Salmos, capítulo 119, versículo 89, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria,
de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você vai ver uma referência muito importante, irmãos, lá em Mateus 25:13, Mateus 26:41, Marcos 13:33, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, Hebreus capítulo 2, versículo 3. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Louvado seja Deus, irmãos, essa é a palavra de Deus.